Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero meditar um pouquinho sobre a vida do rei Josias. Essa história é narrada no livro de 2 Crônicas, capítulo 34, tá? Essa história que eu estou citando para vocês no dia de hoje, tá bom? Bom, o texto ele pode ser dividido pelo menos em 4 partes, tá? Então, é interessante como no versículo 1, nós lemos que o rei Josias ele assumiu o trono com apenas 8 anos de idade. Então eu vou chamar essa primeira parte de o rei garoto. Né? O versículo 1 diz que ele morreu ainda no auge do seu vigor, né? Com 39 anos. Ele foi morto, então ele reinou por 31 anos. Né? Ele não teve um bom exemplo familiar, né? Ele não teve um berço espiritual, ele não teve exemplos do seu pai nem do seu avô, porque eles foram homens perversos, eles foram homens idólatras. A Bíblia diz que o seu avô Manassés ele chegou a sacrificar o seu próprio filho a outros deuses. Imagine isso, querido. Como ele era um homem perverso, né? Um homem que praticava a feitiçaria, um homem que consultava os mortos, segundo diz a palavra de Deus, em 2 Reis 21:6, e lá em Deuteronômio 18 diz que Deus condena quem faz esse tipo de coisa, que Deus amaldiçoa quem faz esse tipo de coisa, que Deus não se agrada. Né? Então, ele não teve um bom exemplo espiritual, nem do seu pai, e nem do seu avô. Né? Então, nós temos o segundo trecho, que vai do verso 2 ao verso 3, que diz que ele, aos 16 anos, ele começou a buscar a Deus, ao Deus de Davi, seu pai, né, seu antepassado. Josias, ele buscou a Deus fielmente, ele buscou a Deus de todo o seu coração. Né? Josias, ele começou a buscar a Deus ainda jovem, com 16 anos. Então, eu vou chamar esse trecho de um adolescente consagrado a Deus. Bem moço, como diz algumas traduções, ele começou a buscar o Senhor. Né? A juventude de Josias foi transformadora, mesmo tendo a influência negativa de seu pai e de seu avô. O Senhor, de uma maneira brilhante, trabalhou no seu coração e na sua mente. Talvez você pode se identificar com Josias. Talvez você tenha um pai ou um avô que não busca o Senhor, né? Que não busca a palavra de Deus, que não busca a direção de Deus para a sua vida, que não busca obedecer a Deus com sua vida. Mas foi nessa época que Josias começou a buscar a Deus para a sua vida. E é nessa época que muitos jovens começam a buscar a Deus para a sua vida, tem uma mudança de vida radical. Também é nessa faixa etária que vários outros se afastam do caminho do Senhor, que escolhem viver para si mesmos, que escolhem simplesmente viver para o poder, para ter uma profissão que lhe proporcione muitos bens materiais, quem é que se preocupa com o namoro, com o casamento, com mulheres, com homens, e deixa Deus em segundo plano, ou melhor, deixa Deus de lado, totalmente de lado de sua vida. Então, para você que é jovem, né, adolescente, qual desses grupos você pertence, né, aquele grupo que se converte ao Senhor e que começa a buscar a Deus na sua juventude, na sua adolescência, ou aqueles que se afastam dos caminhos de Deus? Reflita sobre isso, né? Josias tomou a decisão mais acertada da sua vida. Tome também você essa decisão, a decisão de começar a buscar a Deus, de se consagrar a Deus. Josias foi um adolescente consagrado a Deus. A terceira parte do texto vai do verso 3, parte B, até o verso 7, que diz que Josias foi um homem comprometido com a santidade. Diz o texto que aos 20 anos ele não se contentou apenas em buscar a Deus para a sua vida, mas ele começou a estimular outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Ele queria ver todo o seu reino fazendo o mesmo. Ele queria que todas as pessoas ao seu redor se consagrassem a Cristo. Ele tinha um coração ousado, ele tinha um coração comprometido para viver da maneira que agrada a Deus. Que maravilha Deus fez no coração desse homem. Deus pode fazer o mesmo no nosso coração, meu querido, minha querida. Deus pode mudar o intento do nosso interior. Clame a Deus que faça isso em sua vida, que faça isso em nossas vidas.
Josias sabia que seus antepassados haviam influenciado toda a nação de maneira negativa, né? Que eles influenciaram a nação a serem um país, uma nação idólatra, né? A serem uma nação imoral. E ele se dispôs a combater essas pragas dentro do povo de Israel. Diz esse trecho da palavra de Deus que ele retirou, que ele derrubou, que ele despedaçou, que ele queimou altares de falsos deuses. Não somente isso, ele queimou ossos de falsos profetas sobre esses altares, profanando esses altares. E interessante que diz a palavra de Deus também nesses versos que ele foi além de suas fronteiras. Ele não foi simplesmente no reino de Judá, não somente em Jerusalém, ali o reino de Judá, mas ele foi até o norte, em outras terras. Ele foi até o antigo reino de Israel, que já havia sido levado cativo para a Síria, pelo Império Assírio. E ele foi lá também, destruindo, derrubando toda a idolatria, queimando, despedaçando os símbolos dessa idolatria. E aí eu chego na última parte do nosso texto, que vai do verso 8 até o fim, né? Que Josias, então, já com 26 anos, ele se mostra um homem que valorizava o culto a Deus, né? Josias sabia da importância do templo para cultuar a Deus, porque era lá que as ofertas e os sacrifícios deveriam ser apresentados, e era lá também que as festas anuais de Israel eram comemoradas. Lá era o centro da adoração pública. As pessoas adoravam a Deus em suas casas, mas ali era o local onde elas se uniam pelo menos 3 vezes no ano para cultuar a Deus, e onde levavam suas ofertas e seus sacrifícios a Deus pelos seus pecados, ofertas de ação de graça, de louvor também. Então, o rei Josias foi um homem que valorizava o culto a Deus. Ele ordenou, portanto, a restauração do templo, porque o templo havia sido destruído pelos seus antepassados. Os seus antepassados haviam introduzido muita idolatria dentro do templo e havia vendido, cedido partes, entregue tesouros do templo para outras nações. Então ele começou uma obra de restaurar o templo. Ele reorganizou o sistema de ofertas para a restauração do templo, né? Ele colocou cada um no seu devido lugar, os sacerdotes, os levitas, dentre esses os porteiros, os cantores, né? Os músicos. Ele, enquanto fez esse trabalho de restauração, enquanto fazia esse trabalho de restauração no templo, foi encontrado o livro da lei do Senhor, talvez um recorte da lei com as bênçãos e as maldições, se obedecessem ou se não obedecessem à lei de Deus. E quando foi lido para o rei esse livro, diz da palavra de Deus, no verso 21, que o coração dele foi quebrantado e que ele foi buscar a direção do Senhor para a sua vida, que ele foi buscar por meio do profeta ou da profetisa a direção de Deus. Oh Deus, o que vamos fazer agora, Senhor? Ao receber a resposta do Senhor, o rei Josias não se contentou com a graça recebida, porque Deus disse, olha, eu vou destruir, eu vou acabar com essa nação, mas porque o seu coração se humilhou, isso não vai acontecer nos seus dias. E o rei Josias não se contentou, não foi egoísta, falar que ótimo. Mas o que ele fez, ao receber a resposta do Senhor, ele convocou a nação à aliança de fidelidade a Deus. Eu quero ler com vocês o verso 33. O verso 33 de 2 Crônicas 34. Nós estamos bem no finalzinho de 2 Crônicas. Ok? Então, o último versículo do capítulo 34 diz assim: Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Josias foi um homem influente espiritualmente na vida do seu povo. Além disso, ele celebrou a festa da Páscoa com fidelidade e alegria, como há muito tempo não acontecia. Em 2 Reis 23, 25, nós temos um versículo que fala sobre Josias. Lá diz assim: nem antes, nem depois de Josias, houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés.
Queridos, eu disse que Josias assumiu o trono em meio a uma crise nacional. Os seus antepassados deixaram para ele um legado de idolatria, de feitiçaria. O templo estava destruído. Não havia compromisso com as ofertas, não havia compromisso com as festas de adoração a Deus. Olha, os nossos dias não são tão diferentes. E eu não falo da parte daqueles que são declaradamente incrédulos. Eu falo daqueles que dizem servir a Deus, dizem ser o povo de Deus, mas, no entanto, vivem mentindo. Vivem uma vida de mentira, servem o Deus da mentira, o pai da mentira. São escravos da mentira, são escravos da imoralidade sexual, meus irmãos. Quantos não se dizem crentes estão presos à pornografia, do desejo sexual ilícito, não só do desejo, muitas vezes das práticas sexuais ilícitas. São escravos do dinheiro, dos bens materiais. Por fora parecem espirituais, mas por dentro estão fétidos, podres, totalmente desviados da vontade e do caminho do Senhor. Precisamos de adolescentes consagrados a Deus como Josias. Josias reconheceu como um adolescente de 16 anos que precisava de Deus, que somente com Deus a vida dele faria sentido. Então ele começou a dedicar a vida dele a Deus, ainda jovem, adolescente. Precisamos de jovens comprometidos com a santidade, que influenciam outras pessoas a deixarem, destruírem, derrubarem, despedaçarem, queimarem seus pecados e os símbolos de seus pecados. Que são realmente amigos de verdade. Amigo não é aquele que deixa de contar, que deixa de delatar aquele que está fazendo coisas erradas. Mas amigo é aquele que confronta o outro com o seu erro. Eu estou terminando, meus queridos. Precisamos de jovens comprometidos com a santidade, que têm um coração ousado e que não teme a oposição. Certamente vamos enfrentar a oposição. Josias enfrentou a oposição. Precisamos também de homens e mulheres que valorizam o culto a Deus, que se preocupam com o lugar também do culto a Deus, que cuidam daquele lugar, que zelam daquele espaço, né? Que não o deixam em pedaços, aos pedaços, mas que se comprometem financeiramente, que se comprometem com suas habilidades, com seus dons e talentos para o funcionamento daquele lugar. Mas muito além disso, muito acima do lugar, precisamos de homens e mulheres que valorizam o culto a Deus, que se preocupam em reunir pessoas para um compromisso de fidelidade, sabendo que Deus há de julgar aqueles que são infiéis, como Josias, que se levantou e falou: gente, vamos fazer uma aliança com Deus, vamos buscar a Deus com fidelidade, porque Deus há de julgar os infiéis. Tiago 4,4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Comprometa-se hoje mesmo, a uma vida consagrada a Deus. Comprometa-se hoje a um compromisso com a santidade, um voto de fidelidade, de falar: Deus, eu quero ser fiel, me ajuda a ser fiel, eu quero ser santo, eu quero tirar da minha vida tudo que não agrada ao Senhor, a mentira, o desejo sexual ilícito, o desejo por dinheiro, a ganância. Comprometa-se hoje a valorizar a igreja e o culto a Deus, mesmo em épocas de isolamento. Não deixe de ter contato com seus irmãos, de ligar para eles, de mandar mensagens, de fazer chamadas por vídeo, se você tiver condição, né? De passar na porta da casa dele e deixar uma mensagem debaixo do portão, uma carta, um presente, um agrado, né? Comprometa-se com o culto a Deus. Vejo tantas pessoas que não se comprometem com o culto a Deus. Tantos que se dizem fiéis e falam: olha, vira para a esposa ou para o marido e fala: você vai demais na igreja. Queridos, o fim dos tempos está próximo. Vamos nos comprometer como Josias, ok? Que Deus abençoe a sua semana. Um grande abraço.